Lucas 8, 40 a 56. Lembrando que esse é um relato feito por um médico, e como eu lhes disse em Colossenses 4, 14, é identificado como um médico amado. E quando a gente está lendo um depoimento de um médico sobre uma pessoa enferma, é sempre oportuno que a gente preste bem atenção naquilo que está sendo dito. Lucas 8, 40 a 56, a Bíblia diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que lhes havia acontecido. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pelo relato bíblico. Pedimos agora que o teu Espírito Santo ilumine a mente do pregador, bem assim também a mente de cada pessoa aqui, que haja luz no nosso entendimento e no nosso coração, para prospectarmos da tua palavra as verdades que vão nortear e abençoar a nossa vida. Fortaleça a nossa fé através da tua palavra. Ajuda-nos a andar assim por fé. E abençoa cada pessoa aqui entre nós e aqueles que nos acompanham pela internet. E que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada nesta hora. E permita que cada pessoa aqui neste auditório, assim como os crentes de Tessalônica, recebam esta palavra não como palavra de homem, mas como palavra do Senhor. Abençoa-nos nesta hora, recebe o nosso louvor e recebe a nossa gratidão, pois nós te oramos em um nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Tome assento, por favor. Este é um relato muito bonito da Bíblia. E aqui nós temos um dado bastante curioso, porque este é o único relato na Bíblia em que um milagre acontece enquanto o outro está a caminho. Enquanto Jesus faz um, outro está para acontecer. Esse é um relato único nesse sentido e inusitado dentro dos evangelhos. O texto começa dizendo que Jesus estava ausente,
mas que a sua chegada, e a sua chegada era a expectativa da multidão. Todos o aguardavam, e provavelmente o aguardavam com bastante ansiedade. É curioso porque a atitude em Cafarnaum foi diferente daquela que acontecera há pouco na cidade de Gadara. Em Gadara, depois que Jesus havia libertado um homem possesso, a multidão pediu que Jesus fosse embora. Queriam que Jesus deixasse os seus termos. Mas aqui em Cafarnaum é diferente. Essa cidade que foi o quartel-general de Jesus Cristo, que foi a base principal do seu ministério, onde ele mais realizou milagres, diz a Bíblia que, embora ele estivesse ausente, a multidão está aguardando com ansiedade a sua chegada. E quando ele chegou, diz a Bíblia que a multidão o recebeu com bastante alegria. A Bíblia vai falar que quando ele chega, embora houvesse ali uma multidão, e Pedro vai falar que havia ali multidões, a Bíblia diz que duas pessoas vão se destacar no meio delas. Um homem chamado Jairo e uma mulher que sofria com um fluxo de sangue. Duas pessoas. E observe que o Dr. Warren Wiersbe se refere a essas duas pessoas como pessoas de um profundo contraste. De um lado nós temos Jairo, um homem rico e importante. Do outro lado, uma mulher anônima, uma mulher pobre, que há pouco gastara todos os seus bens no seu tratamento de saúde. De um lado, nós temos uma pessoa que exercia uma função importante na cidade, ele era o chefe da sinagoga, ele era o líder espiritual local, e do outro lado nós temos uma mulher que estava impedida de entrar num recinto, sobretudo num recinto como a sinagoga. De um lado nós temos um homem que seu nome é mencionado, que era conhecido pelo nome, e do outro lado nós temos uma mulher anônima. Qual é o nome dela? A Bíblia não diz. Quando a Bíblia se refere a ela, diz que uma certa mulher. Ela não tinha dignidade nem sequer para que seu nome figurasse nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que um deles havia gozado, Jairo havia gozado, os últimos 12 anos de sua vida ao lado de sua filha. E do outro lado nós temos uma mulher que nos últimos 12 anos de sua vida havia sido consumida por uma enfermidade. Há um profundo contraste entre eles. Mas é interessante que, embora houvesse contrastes entre esses dois personagens, havia também 4 coisas que os igualavam. A primeira delas, ambos estavam sofrendo. E aqui preste atenção, porque o sofrimento ele não conhece classe social. Jairo era um homem muito rico. Jairo era uma pessoa destacada na sociedade. E do outro lado vocês vão encontrar uma mulher que nesse momento havia gastado todos os seus bens e provavelmente estava muito pobre. Mas tanto aquele que tinha muito dinheiro, quanto aquela que não tinha mais dinheiro algum, ambos estão sofrendo. Nesse sentido, a gente entende que o sofrimento ele não conhece extrato social. O sofrimento alcança tanto pessoas pobres, quanto as pessoas ricas. Iludem-se aqueles que imaginam que os que estão com muito dinheiro estão isentos do sofrimento, porque, na verdade, o sofrimento alcança a todos. Segundo lugar, é que ambos foram a Jesus. Tanto o rico quanto o pobre. Tanto a pessoa importante quanto a pessoa que não tinha importância social. Ambos se dirigiram à mesma pessoa. Reconheceram em Jesus aquele que podia trazer solução para o seu problema e para a sua dificuldade naquela hora. Jesus é a pessoa a quem nós devemos recorrer. Terceiro lugar, ambos tinham barreiras para vencer. Jairo tinha a barreira social.
Imagino sendo ele o homem responsável pela sinagoga, sendo ele o portador da palavra e do ensino em um recinto da religião judaica, indo ao encontro de Jesus e prostrando-se publicamente diante dele. Isso certamente gerava algum risco para ele. Ele podia perder sua posição na sinagoga. Certamente seus pares de liderança dentro da sinagoga não viram aquilo com bons olhos. Ele precisava vencer a barreira social. Mas vocês vão olhar a mulher, porque ela também tem barreiras para vencer. Naqueles últimos 12 anos de sua vida em que ela sofreu com aquela enfermidade, essa mulher é classificada dentro da religião judaica como uma mulher nidá. Esse é o termo, nidá. Ela se tornou uma mulher impura. Ela não pode comparecer no encontro social e público. Ela não pode tocar nem ser tocada, porque tudo que ela toca se torna impuro. Naqueles últimos 12 anos da sua vida, ela perdeu o convívio com a família. Se não era casada, não podia casar. Se era casada, tinha que se afastar do marido. Estar no encontro como aquele público e tocar em Jesus era colocar a sua vida em risco, porque se ela fosse descoberta, ela teria sido apedrejada até a morte. Se você quer vir até Jesus, e tem pessoas aqui hoje à noite que precisam vir a Ele, e que provavelmente têm muitas barreiras para vencer, barreiras que precisam ser transpostas, barreiras que não podem servir de desculpas para que você continue na mesma posição em que se encontra. Quarto lugar, ambos estavam completamente desesperançados. Diz a Bíblia que Jairo saiu de casa e sua filha estava à morte. Esse homem, sendo uma pessoa tão influente e rica, provavelmente já havia pago os melhores tratamentos. Já havia consultado os melhores médicos, provavelmente em Cafarnaum e nas cidades vizinhas. Mas a sua filha está desenganada. Eu tenho médicos aqui neste auditório agora à noite, e eles sabem o que eu vou falar. Tem uma hora em que os médicos dizem assim: nós não temos mais o que fazer. É possível que aqui neste auditório nós encontremos pessoas que já ouviram isso da boca de algum médico. Olha, fizemos tudo o que era possível, mas até para a medicina existe um limite. Esse pai está desesperançado, porque à luz da medicina de sua época não havia mais o que fazer por sua filha. Do outro lado, diz o Dr. Lucas, o médico amado, que esta mulher que está sofrendo já havia passado pela mão de muitos médicos e já havia gasto todo o seu dinheiro nesses tratamentos. E diz a Bíblia que tudo isso foi infrutífero, porque ela está morrendo também. Pessoas que não têm mais esperança. Mas louvado seja Deus, no meio dessa desesperança, no meio desses diagnósticos sombrios, essas pessoas ouviram falar de Jesus e correram aos pés dele. Que lições um texto como este da Bíblia pode ensinar a cada um de nós aqui esta noite? Primeira coisa que esse texto vai ensinar a você e a mim é que Jesus não desaponta aqueles que vêm até Ele, aqueles que o buscam. Nós vamos encontrar um pai que vai ao encontro de Jesus, nós vamos encontrar uma mulher que vai ao encontro de Jesus, e aqui nós precisamos observar duas coisas importantes. Eles foram a mesma pessoa, mas agiram de forma completamente distinta um do outro. A Bíblia diz que aquilo que Jairo vai fazer diante de Jesus, ele vai fazer publicamente. O texto começa dizendo que Jairo foi ao encontro de Jesus e prostrou-se diante dele. Clamou por sua filha. Mas ele fez isto à vista de todo o povo, da multidão que está presente. Seu ato é notório porque ele não se envergonha de Jesus e também assume as implicações da sua atitude. Publicamente, curva-se diante do Senhor e clama.
E vocês sabem que este homem, como chefe da sinagoga, era feito às orações longas e cerimoniosas que aconteciam na sinagoga. Esse homem estava feito a toda aquela solenidade do culto judaico. Mas esse homem, pela primeira vez, vai fazer uma oração de verdade. Ele vai clamar a única pessoa que pode, de fato, ouvir as nossas orações. Ele clama a pessoa de Jesus Cristo. E mais uma vez eu repito, ele faz isso aos olhos de todos. Mas se Jairo age assim, a mulher age de uma forma completamente distinta. Porque diz o verso 43, que ela vai ao encontro de Jesus e ela vai de forma furtiva, secreta, anônima. Ela entra no meio da multidão e faz um planejamento. Diz a Bíblia que ela vem por trás, porque ela não quer ser vista. Ela não toca na mão ou no corpo de Jesus, ela toca na fímbria. Ela toca na orla do seu vestido. Ela quer tocar e sair de cena sem ser notada. Enquanto um faz tudo publicamente aos olhos de todos, outra quer agir de forma anônima e secreta. Mas embora ambos tenham agido de forma tão diferente, um de forma pública e outro secreto, ambos receberam aquilo que foram buscar. Nenhum dos dois voltou para casa da mesma forma, porque buscaram a pessoa bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e Jesus não decepciona quem vem a Ele. Essa é uma das notas mais bonitas dos evangelhos. Jesus nunca despediu ninguém da mesma forma. Nunca houve uma única pessoa nos evangelhos que tenha vindo ao encontro dele e que tenha sido despedido vazio. Portanto, aqui há uma grande expectativa no encontro de hoje à noite. E vocês sabem que todas as vezes que a igreja se reúne, nós temos que nos reunir na expectativa de que um milagre vai acontecer. Quem sabe hoje à noite aqui neste lugar nós tenhamos alguém que também precisa vir ao Salvador. E eu posso garantir que se você vier a Ele de fato, você não volta para casa decepcionado. Meu avô morreu com aproximadamente 99 anos de idade. E antes da sua morte eu lhe fiz uma única pergunta. Vovô, alguma vez Jesus o decepcionou? Ele disse, muitas vezes eu decepcionei a Cristo, mas Ele nunca me decepcionou. Ele não decepciona aquele que vem a Ele. Portanto, venha a Ele nesta noite, de forma anônima ou de forma pública, mas não deixe de vir a Ele. Segunda coisa que esse texto vai ensinar para nós é que Jesus não se deixa pressionar, e quando eu falo de pressionar, eu estou falando da nossa agenda. Porque nós somos ansiosos. Nós não queremos as coisas para amanhã, nós queremos as coisas para ontem. Nós fazemos as orações e queremos pressionar de alguma forma o Senhor a agir dentro do nosso tempo, dentro do cronos. Esquecidos nós de que Deus tem o seu próprio tempo. Quando a Bíblia fala sobre o tempo de Deus, a Bíblia nunca usa a palavra cronos, de onde vem a palavra cronologia, de onde vem o nosso tempo. Quando a Bíblia fala do tempo de Deus, a Bíblia usa o tempo kairos. Ou seja, o relógio de Deus é diferente do nosso. Mas nós muitas vezes ignoramos esse fato. Oramos o Senhor e queremos que Ele haja dentro do nosso cronos. E aqui nós vamos encontrar um pai que vem ao encontro de Jesus e ele vem humilde, porque ele se curva, ele suplica, ele não ordena. Embora estivesse acostumado a comandar as reuniões da sinagoga, mas esse homem não deixa escapar um traço da sua personalidade e um pouco da sua função, porque como chefe da sinagoga ele se acostumou a comandar. Como chefe da sinagoga, ele aprendeu a liderar. Comandava o povo no momento da oração, liderava o povo no momento do estudo da palavra de Deus. E quando ele chega à presença de Jesus, embora ele se prostre e suplique, ele também tenta comandar.
Ele diz assim para o Senhor: Senhor, por favor, vá comigo para minha casa. Minha filha está lá, horrivelmente. A minha filha está à morte. O que ele está fazendo é aquilo que você e eu normalmente fazemos. A atitude dele é comum a você e a mim. De repente você está aqui com um problema para resolver amanhã. O que você está dizendo para o Senhor? Senhor, me ajude na solução do problema. Você para por aí e você diz: não. Senhor, tu sabes onde eu vou, que amanhã, a hora que eu chegar lá, tem uma pessoa assim assado, e aí o Senhor faz assim, o Senhor faz assado, e aí vai dar tudo certo. Você não percebe, mas você quer comandar e quer ensinar como o Senhor deve fazer um milagre. Mas o Senhor não se deixa pressionar. Embora Jesus de fato compareça à casa de Jairo, a Bíblia vai mostrar que no início da história é Jairo que quer levar Jesus e no final é Jesus que está levando Jairo. Porque Jesus não se deixa pressionar por sua agenda. Jesus tem o tempo dele, Jesus tem o modo dele. E ele vai fazer do modo dele, porque do modo dele Deus será glorificado. Terceiro lugar, Jesus vê todas as coisas. Você sabia disso? Aqui nós encontramos uma mulher que fez um planejamento meticuloso para chegar à presença de Jesus. Ela sabia que não podia estar naquele encontro. Ela entrou furtivamente no meio da multidão. E ela disse: bem, eu vou tocar, mas não nele, eu vou tocar na fímbria. Eu não vou tocar de frente, eu vou esperar que ele vire, de maneira que ele não possa me ver. E mais, eu vou tocar quando todos estiverem tocando. E aí não se pode discernir quem está tocando. Mas diz a Bíblia que quando ela tocou na orla do manto de Jesus, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Pedro objetou. Diz a Bíblia que Pedro e seus companheiros objetaram. Disseram assim: Senhor, mas a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem lhe tocou? Agostinho de Hipona disse que a multidão apertava, mas só uma pessoa tocou. E apertar, como diz o texto, é diferente de tocar. Jesus percebeu o toque dela, porque no toque dela havia fé. E a fé distingue você no meio da multidão. E o texto original, ele é ainda muito mais preciso do que aquele que temos em nossas versões em português. Jesus não pergunta simplesmente quem me tocou, ele pergunta qual foi a mulher que me tocou. Ele sabe perfeitamente quem o tocou. Ele sabia a identidade dela. Sabia tudo a respeito dela, assim como ele sabe tudo a nosso respeito. Você pode não saber muito sobre ele, mas ele conhece cada detalhe da sua vida. E por que ele pergunta? Por que ele força que a mulher se apresente? Porque ele tem alguns propósitos. Primeiro, para o próprio bem da mulher. Irmãos, essa mulher está privada de vida social e familiar. Essa mulher precisa ser reintegrada à vida. A palavra de Jesus para ela, adiante, quando diz que ela está curada e salva, está reintegrando ela à sua vida familiar e social. Jesus está fazendo um grande bem para ela, declarando a sua cura publicamente. E Jesus está dando a ela uma oportunidade para que ela testemunhe do milagre que foi feito em sua vida. Está dando a ela uma oportunidade para que ela glorifique a Deus com os seus lábios. O Senhor está fazendo bem para ela. O segundo motivo porque Jesus pergunta quem o tocou é para repreender a multidão. Eu lhes pergunto, será que mais alguém no meio da multidão precisava de um favor e de um milagre? Pedro diz que as multidões o apertavam. É óbvio que no meio de tanta gente havia muita gente precisando de um favor de Jesus. Mas somente 2 pessoas foram beneficiadas naquele dia. Exatamente as 2 pessoas que tinham fé. Lembre-se disso, é diferente apertar e tocar. Você só será beneficiado se você tocar em Jesus hoje à noite pela fé. Terceiro lugar,
Por que Jesus força o testemunho dela? Para identificar a fonte do milagre. Hoje na igreja evangélica nós temos muitos badulaques ungidos. Igreja que distribui a rosa ungida, igreja que vende um pedaço da cruz de Jesus Cristo. Não sei como conseguem tanta madeira da cruz depois de 2000 anos. E dizem essas coisas vão fazer milagres na sua casa. Atribuem o milagre àquelas coisas. Quando Jesus força o testemunho dela, é para provar para a multidão que o milagre não provém do manto. O milagre provém da pessoa de Jesus Cristo, é Ele quem faz a obra. A glória é dEle, o poder é dEle. Somente Ele pode ser exaltado e não seu manto. Quarto lugar, Jesus força o testemunho dela para fortalecer a fé de Jairo. Hoje pela manhã, uma irmã de nossa igreja veio a esta tribuna testemunhar do milagre que Deus fez em sua vida, curando o seu câncer. E saibam, o Senhor cura câncer. E eu disse para ela da importância dela testemunhar para a igreja. Porque quando nós testemunhamos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nós fortalecemos aqueles que estão passando por uma dificuldade igual, ou quem sabe até maior do que a nossa. Como eu ensino sempre aqui nesta tribuna, as bênçãos que descem do céu devem voltar para o céu em sinal de gratidão. E você faz isso quando testemunha o que Deus já fez. Quando esta mulher é chamada do meio da multidão, e ela então diz ao Senhor o que aconteceu, porque diz a Bíblia que quando ela tocou, instantaneamente ela foi curada, ela precisa testemunhar do milagre. Ela testemunha do milagre, mas não sabe que perto dela tem um pai que está aflito, deixou uma filha em casa à morte. Ele precisa ouvir o testemunho dela, porque daqui a pouco a sua fé vai ser bombardeada, porque vai vir alguém da casa de Jairo dizendo: não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. A fé daquele pai titubeou naquela hora, e Jesus olhou para ele e disse: não temas, crê somente. Duas coisas foram importantes para que a fé dele se mantivesse: o testemunho da mulher e a palavra de conforto de Jesus. Nós precisamos compartilhar com as pessoas aquilo que Deus já fez e está fazendo em nossa vida. Quarto lugar, Jesus age em resposta à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé Deus não será glorificado. E uma das frases que eu gosto mais de usar aqui neste lugar é esta: a fé honra a Deus, e Deus tem prazer em honrar a fé. Nunca você encontrará alguém que depositou inteiramente a sua fé no Senhor que tenha sido decepcionado nessa atitude. Olhem a fé de Jairo. Jairo foi aos pés de Jesus quando todos disseram que não havia possibilidade de cura. Jairo foi aos pés de Jesus e permaneceu firme nessa posição, mesmo quando recebeu o diagnóstico ou a palavra definitiva de que sua filha tinha morrido. Louvado seja Deus quando alguém de sua casa trazendo a notícia trágica da morte da menina, louvado seja Deus, Jairo não disse: Senhor, então paramos por aqui. O senhor não precisa ir mais, ela já morreu. Eu estou indo para casa agora para tratar do funeral dela. Ele não adiou a ida de Jesus, ele permaneceu na sua fé. Afinal, Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Ele manteve a sua fé no Senhor. E Deus fez algo soberbo por ele. Mais do que curar a enfermidade de sua filha, a Bíblia diz que o Senhor a ressuscitou. O Senhor a chamou da morte. O Senhor a devolveu aos seus pais. E a devolveu melhor do que ela estava antes. Porque quando ela ressuscitou, ela não ressuscitou doente, ela ressuscitou sadia. E a prova disso é que Jesus disse: dá a ela de comer. A menina se levantou, ela tinha força. Isso é fé. Deus quer honrar a sua fé. Mas note a atitude desta mulher e a fé dela. Porque esta mulher nunca tinha visto Jesus operar um milagre.
Marcos 5:27 diz que ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar daquilo que ele tinha feito. E ela foi ao encontro dele baseada apenas naquilo que tinha ouvido. Mas é interessante que ela não vai ao encontro de Jesus dizendo: quem sabe se eu for, quem sabe eu não serei curada. Não, senhores. Diz a Bíblia que ela declara: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E ela tocou. E diz a Bíblia que logo se lhe estancou a hemorragia. A sua fé foi recompensada. E a sua fé foi recompensada é porque ela não tocou em João, não tocou em Pedro, Tiago ou algum dos apóstolos, ela tocou em Jesus Cristo. E ela tocou na certeza de que seria curada. Eu serei curada. O Senhor honrou a sua fé. Que coisa extraordinária. Hoje à noite você precisa vir ao Senhor e colocar nele inteiramente a sua fé. Eu vou terminar. Algumas coisas que eu preciso dizer a vocês. A primeira delas é que os problemas que nos afligem, muitas vezes eles têm mérito de nos levarem à presença de Jesus. Algumas pessoas só chegaram aqui um dia por causa de um problema. Esse pai foi ao encontro de Jesus, colocou de lado o seu status social, colocou de lado a sua posição e colocou-se num risco muito grande de perder a posição na sinagoga, porque um problema o afligia: a sua filha está à morte. Essa mulher saiu de onde estava, entrou no meio da multidão, correndo o risco de ser apedrejada, tão somente porque ela tinha um problema insolúvel. Louvado seja Deus pelos problemas que nos levam à presença de Jesus, porque se não fosse assim, nós nunca iríamos. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus faz da tormenta o seu caminho. Não fosse as tempestades, não fosse os problemas desta vida, muitos de nós nunca chegaríamos à presença do Senhor. Mas esses problemas que nos afligem, muitas vezes são os instrumentos que Deus vai usar para nos empurrar, para nos colocar na presença do Senhor. Em segundo e último lugar, os problemas que nos afligem, eles não podem roubar de nós a esperança. Talvez você já tenha ouvido muitos diagnósticos, já tenha ouvido muitas palavras que dizem para você: acabou, não tem mais esperança. Pois eu lhe digo, coloque toda a sua expectativa na pessoa de Jesus. Venha a Ele pela fé. Não deixe os problemas, as dificuldades, roubarem de você a esperança. Porque aqui nós temos um pai que já tinha ouvido a palavra final. Ela morreu, acabou. Aqui nós temos uma mulher que já gastou todos os seus haveres, disse Lucas, que não tem mais o que gastar, não tem mais a quem recorrer. Sua esperança havia afindado. Mas quando você pensar que a sua esperança acabou, ela ainda está viva na pessoa de Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje à noite. Curvem as vossas frontes, por favor. Onde você estiver, por favor, curve a sua fronte. Eu preciso fazer uma pergunta solene e ao mesmo tempo uma pergunta muito corajosa aqui hoje à noite. Nós temos algumas pessoas aqui que talvez tenham vindo aqui por causa de um problema, por causa de uma aflição. Vieram aqui para resolver um problema. Mas permita a Deus que você não tenha apenas o seu problema resolvido, mas que você receba algo mais, a salvação. Essa mulher foi a Jesus para receber a cura do seu corpo. Jesus fez mais por ela. Disse: a tua fé te salvou. Ela voltou para casa curada no corpo e restaurada na alma. É assim que Jesus quer despedir você hoje à noite. Com a bênção de aqui e a bênção do porvir.
Há alguém aqui hoje à noite, pastor, eu não sou crente em Jesus Cristo, mas eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus. Todas as minhas esperanças já cessaram neste mundo, e eu vou me voltar tão somente para Ele, porque eu creio que nele há esperança para o meu problema, para a minha aflição, para a minha alma. Há alguém aqui hoje à noite que toma uma decisão ao lado de Jesus, levanta bem alta a sua mão e abaixa, e eu vou orar por você em seguida. Há alguém? Deus abençoe, filha. Pode abaixar a sua mão. A igreja em pé, por favor. Filha, você pode vir aqui, enquanto a Beatriz vem aqui. E Beatriz é um nome muito bonito, viu? Eu acho um nome muito bonito. É uma jovem, adolescente. Você entendeu a mensagem, filha? Louvado seja Deus. Mamãe já fez essa decisão e agora é a sua vez, não é isso? Você pode estender as suas mãos sobre ela para abençoá-la. Ó Senhor Jesus, Tu és o Deus da nossa salvação. Te louvo porque quando cessam as nossas expectativas e as nossas esperanças neste mundo, no Senhor encontramos aquilo que de fato precisamos. Confirma a decisão desta moça. Firma seus passos na fé. Escreve seu nome no livro da vida. Obrigado, Deus, porque essa decisão é preciosa. E permita que a decisão dela seja como foi a minha e de muitos irmãos aqui, de hoje até o fim da história. Abençoe a vida dela. Honra, Senhor, a fé desta menina. E permita, ó Deus, que a fé desta menina seja inteiramente depositada em Jesus Cristo. E assim teu nome certamente será glorificado. Abençoa sua mãe. Abençoe seu pai. Ó Deus, concede-lhes a graça. Visita a mãe de Beatriz, que também nessa semana passa por cirurgia. Ó Deus bendito, exalta, glorifica teu nome pelas mãos dos médicos. E mais uma vez glorifica teu nome na vida dessa jovem. Eu te suplico esta bênção, humildemente, em nome de Jesus. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja assim hoje e para todo sempre, conosco e com esta jovem. Amém.